ela é uma das principais referências quando se fala em didática na política. Com ela, analisar o cenário e entender como ele impacta em nossa vida ficou muito mais fácil. E para além das telas, ela ampliou a sua mensagem ao mundo dos livros. E com o livro Ideologia, Gabriela Prioli vem explicar para a gente como esse conceito se tornou tão usado nas discussões políticas atuais. No M Entrevista de hoje, recebemos a advogada, apresentadora, escritora e futura mamãe, Gabriela Prioli. Muito boa tarde, Gabi. É um prazer recebê-la aqui no estado de Minas. Oi, Luana, o prazer é todo meu. Obrigada por essa apresentação. Eu não faço jus a essas apresentações tão generosas que eu recebo. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Eu amo Minas Gerais, então conversar aqui com a Emi é um grandíssimo prazer. Eu, enfim, já estive em Minas em diversas oportunidades, ainda quero voltar muito, porque gosto muito daí, gosto muito de trabalhar com o povo mineiro. Acho que vocês são, assim, nota 10. Nossa, todos os meus trabalhos aí foram maravilhosos. Ah, a gente fica feliz. E Minas Gerais também te ama, tá? É recíproco. Pode ter certeza. Obrigada. Gabi, hoje nós vamos conversar então sobre o seu livro Ideologia. Seu livro que vai falar aí sobre uma palavrinha que está sendo muito usada, como eu falei aí na apresentação, está sendo muito usada nas discussões políticas atuais, né? Todo mundo quer ter o seu lado muito bem apresentado, né? Muito bem dito ali. E todo mundo quer fazer parte de um lado. Então, eu vou pegar uma parte das primeiras páginas ali do seu livro e não tem como eu não citar Cazuza aqui, como você também citou. Ideologia. A gente realmente precisa de uma para viver? Olha, Luana, eu acho que a gente tem, invariavelmente, uma para viver. Claro que o termo ideologia, ele não tem só um significado. Então, eu começo o livro falando sobre isso, sobre como os termos podem ter significados distintos em autores distintos, e explico qual é o significado que a gente vai usar para construir a ideia desse livro do Ideologias. E o significado que a gente usa, o nosso significado de ideologia, é uma forma de enxergar o mundo e pensar políticas públicas que é partilhada por muitas pessoas. Então, pensando assim, todo mundo tem uma forma de pensar o mundo e de pensar políticas públicas. Então, todo mundo tem uma ideologia, não tem por que a gente ter medo desse termo. Não tem por que a gente usar os rótulos ideológicos só para classificar quem é amigo e inimigo, perdendo a oportunidade de se aprofundar um pouco mais, de entender nuance, de pensar e expressar as nossas ideias com um pouquinho mais de alicerce, para que a gente possa incentivar e alimentar o debate público, que é fundamental para a gente construir os caminhos que o Brasil precisa. E é exatamente nesse ponto que eu queria tocar com você. Você acha que hoje as pessoas elas conseguem entender o que de fato é ideologia, ou esse conceito ainda ele está um pouco desgastado, vamos dizer assim, no senso comum? Eu acho que elas conseguem. Eu acho que capacidade todo mundo tem para entender. Eu acho que o conceito ele foi instrumentalizado para fins nefastos, no sentido dessa divisão entre amigo e inimigo, que é uma divisão ruim para a democracia, porque a gente pode ter adversários na democracia, mas a gente não tem inimigos, a gente não quer destruir o outro. Então, o termo foi instrumentalizado nesse sentido, e muitas vezes, mesmo a pessoa tendo capacidade de entender, às vezes a forma como o assunto é comunicado não chega em tanta gente, porque nem sempre a gente compreende um termo tão técnico, um vocabulário diferente do nosso, daí porque a opção do livro, e tanto do Política é para Todos, quanto agora no Ideologias, a minha opção é sempre por uma linguagem mais clara, mais acessível, para que a gente possa trazer mais gente para a conversa, porque eu acredito que quanto mais gente a gente tiver, mais rico é o nosso debate. Então, capacidade para entender mais profundamente, não só as ideologias, mas vários assuntos que são complexos e que estão aí na ordem do dia, não é que eu acho, eu tenho certeza que todo mundo tem. Eu acredito muito na capacidade das pessoas. Se eu não acreditasse nisso, eu não faria o meu trabalho. Então, eu tenho certeza que se nós, como comunicadores, tivermos boa vontade, a gente encontra muitos ouvidos dispostos a aprender,
muita gente disposta a se aprofundar. Então, acho que sim. Acho que tem sim. É um desafio, mas a gente chega lá. Você acha que ao ler o seu livro, as pessoas conseguem identificar ali se elas têm uma corrente ideológica bem, né, bem estabelecida, vamos dizer assim? Acho que sim. Eu falo que no livro eu gosto de provocar alguns nós na cabeça para depois a gente ir desatando esses nós. E por que provocar alguns nós? Porque quando a gente simplifica muito um conceito, quando a gente esvazia os rótulos, a gente muitas vezes afirma o que a gente é pela negação do outro. Então você pensa, bom, eu não sou isso, nem sou aquilo, então automaticamente eu sou essa coisa. Mas aí se alguém te pergunta, mas por que você é essa coisa? Aí fica mais difícil, que você não sabe muito bem justificar aquilo, porque te falta repertório. Com ideologias, você não só vai conseguir se encontrar dentro das correntes que fazem parte, que integram o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo, mas você também vai perceber que, para alguns assuntos, as soluções propostas no passado não servem mais. Então, a gente tem outros desafios e outras perguntas, e a conclusão do livro é justamente nesse sentido. A gente tem outras perguntas, novas perguntas, que vão precisar de novas reflexões, que vão precisar de novos pensamentos. Isso é muito importante. Entender ideologia é também entender o contexto no qual os pensamentos vão se formando. As ideologias se formam a partir de respostas a perguntas vivenciadas pelas pessoas em determinadas épocas. Então fica muito mais fácil da gente entender como, primeiro, o liberalismo surge na esquerda e o conservadorismo na direita, para depois, na tentativa de responder novas perguntas, o socialismo ocupar um espaço na esquerda, empurrar o liberalismo para o centro e o conservadorismo permanece ali na direita. Então a gente vai entendendo o contexto histórico, e a gente fala muito de história quando fala de Revolução Francesa, de Revolução Gloriosa, de independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana. A gente fala muito disso para falar de contexto e mostrar para as pessoas que, para a gente entender hoje, a gente precisa dos elementos do ontem, e que, para a gente pensar o futuro, a gente precisa estar muito bem alicerçado no nosso conhecimento sobre o presente e sobre o passado, porque os desafios do futuro, eles vão pegar, viu? A gente vai ter que se esforçar para conseguir endereçar todas as questões. Se você me permite, eu acho que nem desafios do futuro, os desafios atuais, eles já estão, sim, muito complicados da gente lidar. O futuro está aí, o futuro é amanhã. Então, amanhã já com certeza. Com certeza. E eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que ela talvez até polemize um pouco. Você acredita, baseado aí em sua experiência e também em tudo que você utilizou de repertório para poder escrever o livro, você acredita que o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, ele conseguiu criar uma ideologia por si só? Você acha que o bolsonarismo hoje, ele é uma ideologia singular, que está ainda fora de tudo que a gente já estudou? Eu acho que ele tem características próprias do nosso tempo, mas ele tem muito de reacionarismo, né? Enfim, apesar de se apresentar como conservador, e aí já tem uma provocação. Quem fizer uma leitura atenta do livro vai ver que o conservadorismo nasce como uma reação ao ímpeto de mudança da Revolução Francesa, e uma reação, portanto, a essa mudança acelerada que não preserva a tradição, que não preserva o que já tem ali construído. E aí, de repente, surge alguém que se apresenta como conservador, mas fala que quer mudar tudo que está aí. Não combina. Então, tem muito de reacionarismo, mas tem muito de um reacionarismo com traços do nosso tempo, né? Com manipulação de notícias falsas, com grande difusão pelas redes sociais, com instrumentalização de um descontentamento causado por uma crise econômica que já dura algum tempo, por uma sensação de vertigem decorrente de um mundo cuja efemeridade está cada vez mais presente e que gera em nós esse sentimento de medo e de insegurança em relação ao futuro. Então, não diria que ele criou uma ideologia própria, não, porque aí seria, enfim, equiparar esse pensamento a pensamentos muito mais substanciais na história da humanidade. Então, acho que ele bebe muito da fonte do reacionarismo com características do nosso tempo, que é normal. Todas as ideologias, elas vão se alterando a partir do tempo
em que elas são utilizadas, enfim. Mesmo que a gente traga algo do passado, a gente vai trazer com algumas adaptações a partir da realidade vivenciada no hoje. Uhum. E em um dos capítulos, inclusive, do seu livro, e aí a gente vai para o outro polo, né? Um dos capítulos do seu livro se chama Tem Muitas Esquerdas Dentro da Esquerda. E eu, particularmente, eu consigo ver e analisar isso, principalmente se a gente analisar o Senado de 2018, das eleições presidenciais de 2018, em que a gente viu ali uma fragmentação da esquerda, né? Mas como que você quis analisar isso? Como você quis contar isso no seu livro? Por que existem muitas esquerdas dentro da esquerda política? Existem, apesar desse capítulo se chamar Existem Muitas Esquerdas Dentro da Esquerda, a gente poderia ter outros capítulos também chamados Existem Muitos Conservadorismos Dentro do Conservadorismo, ou Existem Muitos Liberalismos Dentro do Liberalismo. Porque todas as macroideologias têm muitas nuances. A gente apresenta justamente dessa forma no livro. É um grande guarda-chuva que vai abarcar ali várias correntes distintas, muitas vezes muito distantes uma da outra. No liberalismo, a gente traz a figura do self-service liberal. Então, quanto de cada espécie de liberdade determinado autor pega no self-service para montar a sua própria ideia de liberalismo. Quando eu falo das várias esquerdas dentro da esquerda, a gente precisa pensar que em todo o campo político vai haver disputa. Disputa entre os atores e entre as lideranças por quem é o verdadeiro representante daquele espectro político. E muitas vezes as pessoas que se veem como integrantes de um espectro político estão jogadas para fora dele por outras pessoas que pensam diferente, ainda dentro desse lugar, não entendem muito bem por quê. Então, a gente entender, por exemplo, que a gente tem na esquerda uma esquerda revolucionária, que a gente tem na esquerda uma esquerda que começa a pensar o ideal socialista a partir da via democrática, mas que ainda não abandona o ideal socialista. E que depois você passa a ter um pensamento de esquerda, que se vê como de esquerda, mas que não quer a superação do capitalismo, mas um capitalismo mais humanizado, diríamos. E essa esquerda vai ser considerada adesista por grande parte da esquerda, porque a adesão ao capitalismo não seria possível dentro desse espectro político da esquerda. Seria uma condição para que se fizesse parte da esquerda verdadeiramente, que você seja anticapitalista. Então, essas disputas internas são muito interessantes para que as pessoas entendam por que muitas vezes elas são jogadas de um lado para o outro. Porque, às vezes, a sua compreensão sobre onde você se localiza na régua não combina com a compreensão do outro sobre onde você está na régua. Então, se a gente pensar nas eleições desse ano, por exemplo, de 2022, quando o Lula apresenta a sua candidatura e defende um voto útil no primeiro turno, uma parte da esquerda mais à esquerda se posiciona em sentido contrário, defendendo um voto de convicção em candidaturas mais representativas do que eles consideram uma esquerda verdadeira, fazendo uma crítica à trazida do Geraldo Alckmin como vice. Então, uma parcela da esquerda criticando uma candidatura vista como esquerda, porque para essa parcela da esquerda, essa candidatura foi para a direita demais. Então, é importante a gente entender isso para a gente entender muito bem as disputas que estão em jogo. E a gente faz isso falando um pouco das internacionais socialistas. Então, a primeira internacional socialista briga dos marxistas com os anarquistas, depois a segunda internacional a gente fala da disputa justamente com a social-democracia, e por aí vai. E é muito interessante porque, enfim, eu passei o livro para algumas pessoas, né? Nem todo mundo trabalha com política, e algumas pessoas dizem: agora eu entendi porque é que tem gente que me joga para lá e aí o pessoal de lá não me recebe e me joga para cá. Por causa disso. Foi interessante esse ponto que você trouxe, porque a gente também, aqui no EM Entrevista, a gente entrevistou muitos candidatos, por exemplo, ao governo de Minas Gerais, que eram dessa esquerda mais revolucionária, e quando a gente tratava com eles sobre as eleições presidenciais, eles falavam: olha, a gente tem a nossa candidatura e nós não vamos abrir mão dela no primeiro turno. Mesmo sabendo, exatamente, mesmo sabendo que não era uma candidatura que ia ter expressão na votação, mas eles falaram: o verdadeiro voto útil é isso. Primeiro, eu vou votar ideologicamente no que eu acredito. Porque muitos falaram exatamente dessa questão do Alckmin. Eu não acredito que o Alckmin, sendo o meu vice-presidente, que ele vai me representar. Esse pessoal da esquerda mais radical, né? Vamos dizer assim.
E aí, no segundo turno... Pode falar. Desculpa. E aí, Não, Luana, se for perguntar para a galera que se identifica como de direita, não todos, mas uma parcela dessa direita, que está mais à direita, vai dizer nas redes, por exemplo, que o Geraldo Alckmin é comunista. Entende? Então, a gente precisa compreender isso para entender, porque senão a gente fica, mas peraí, como assim? Como é que o cara pode ser comunista para uns e de direita para outros? Não dá para entender. Dá para entender se a gente entender um pouco mais essas disputas. É claro que nem todo mundo tem alguma razoabilidade nas suas colocações. Então, você dizer que o Geraldo Alckmin é comunista não faz nenhum sentido. Mas você vai entender de onde parte essa afirmação e como é que você consegue mostrar para essa pessoa num debate, por exemplo, que a fala dela não encontra nenhum suporte na realidade e que o que ela está dizendo não faz sentido nenhum. Mas aí você vai ter mais elementos para se sair bem nesse debate. Mas você acredita que as pessoas hoje elas estão querendo mesmo saber o que é real? Eu acho que hoje... Você acha? Acredito que a gente tem a impressão contrária em virtude do viés de disponibilidade. Aquilo que a gente vê mais, a gente acha que acontece em maior medida. Mas eu vou te fazer uma pergunta simples. Você está nas redes sociais? Estou. Você segue algumas pessoas que você gosta? Sigo. Você comenta em todas as publicações das pessoas que você gosta? Não necessariamente. O fato de você não comentar na publicação significa que você não tenha gostado? Não necessariamente. Eu não tô te vendo ali. Então, não necessariamente aquilo que aparece é o que é. Então, as pessoas... Você tem pesquisas como a do Instituto Locomotiva sobre, enfim, posicionamentos políticos que mostram que as pessoas que são mais engajadas e geralmente estão mais para os extremos, não estou falando numa posição extremista necessariamente, mas mais para cada lado do espectro político, elas tendem a se posicionar mais nas redes, as outras pessoas tendem a se abster. Só que esse núcleo é um núcleo de mais ou menos 15% de cada lado. Ou seja, sobra 70% ali da meiota que tem uma posição mais amena, que está sabendo que quer saber o que acontece, que quer saber a verdade, que não necessariamente está ali nas redes participando ativamente do debate, porque às vezes nem gosta do clima. E o fato de a gente não ver essas pessoas não significa que elas não existam. Viés de disponibilidade muito bem representado pela questão do acidente de avião. O que tem mais impacto na mídia? O que sai mais no jornal? Seja o jornal televisionado, seja o podcast do Estado de Minas, ou a versão impressa ou digital do jornal. Um acidente de avião. Acidentes de avião acontecem mais ou menos do que acidentes de carro? Menos do que acidentes de carro. Mas a gente vai ter a tendência a ter mais medo do avião do que do carro, porque a gente vê mais. Então, surge na nossa memória mais facilmente a história de uma tragédia envolvendo um acidente de avião, e por isso a gente tende a achar que aquilo ocorre com maior frequência do que de fato ocorre na realidade. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser absolutamente direcionado por esses vieses. Já fica aqui uma dica de outro livro, se alguém quiser, mas tem um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é muito legal para a gente entender esses vieses inconscientes. Como que você acredita, então, baseado nisso que você falou, que a gente pode conversar com diferentes ideologias sem necessariamente entrar num embate ofensivo, como a gente vê muito nas redes sociais também? Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre esse assunto é que nem todo debate é interessante. Então, tem alguns debates que a gente pode passar, porque quando eu falo sobre debater com quem pensa diferente, as pessoas entendem isso como um chamado para que eu me engaje em toda a discussão. Não funciona assim. Às vezes a pessoa só quer, enfim, visibilidade às suas custas, às vezes a pessoa só quer se exibir para a plateia do momento, ela não quer, de fato, se engajar num debate propositivo. Mas se você encontrar pessoas que estão trocando com você num tom ameno e divergem de você em questões importantes até, o que eu acho interessante que nós façamos é olhar para o outro como alguém bem intencionado, que quer também um mundo melhor, mas que vê como caminho para esse mundo melhor uma rota diferente da que a gente pensa. E aí um passo importante é um passo de humildade, é você compreender que você não tem todas as respostas e que você não necessariamente está certo, e abrir a possibilidade de mudar de ideia.
Quando a gente troca com alguém que pensa diferente, a gente pode ou mudar de ideia, porque entrou em contato com uma informação que não conhecia, porque descobriu uma coisa nova, ou ainda reforçar o nosso ponto de vista, mas melhorar a nossa argumentação a partir da compreensão da forma como o outro raciocina. Então, é sempre bom, mas não são todas as discussões que a gente consegue manter um grau elevado. O exemplo disso foi, eu, em determinado momento, disse que não faria mais parte de um programa de debate, que foi o programa onde as pessoas me conheceram na TV, porque eu sentia que a minha participação naquele quadro equiparava duas coisas não equiparáveis. Um argumento, portanto, um ponto de vista com alicerce, com fundamentação, contraposto a algo sem nenhum alicerce, a um achismo, a uma informação não fundamentada. E, ao fazer essa equiparação, eu colaborava para que uma coisa que não tem nenhum lastro fosse vista como um argumento. E eu considerava que isso era ruim. Então, eu decido me abster desse debate. Mas eu debato muito com pessoas que pensam diferente de mim e acho essa experiência riquíssima, aprendo muito. Perfeito. Gabi, eu queria voltar um pouco na resposta que você deu em algumas perguntas atrás, que foi em relação à disputa que os dois polos ou mais, né, polos, vamos colocar só os dois, mas aqui no Brasil hoje os dois polos buscam por um representante. Foi na pergunta que eu fiz para você sobre as esquerdas. O Lula hoje se coloca como representante da esquerda e o Bolsonaro, inclusive no seu discurso tardio, após a perda das eleições, falou também que ele conseguiu criar uma direita mais consolidada no Brasil. Queria saber se você concorda com esse ponto de vista, de que hoje nós temos os dois representantes assim, tanto da direita política quanto da esquerda política. Os dois que representam ali essas ideologias hoje aqui no Brasil. Olha, eu não acho que eu tenha como concordar ou discordar. Essa é uma constatação de fato. Foi o resultado que a gente viu nas últimas eleições. As pessoas se organizaram, os campos políticos, os espectros políticos se organizaram em torno de duas candidaturas à presidência da República, Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, agora presidente eleito Lula. Mas dizer que essas são as duas únicas lideranças e que Bolsonaro e Lula representem integralmente os seus respectivos campos, gerando uma identificação absoluta de todo mundo que se vê na esquerda ou na direita com um ou outro, isso não é verdade. Existe muita gente que votou no Bolsonaro sem querer votar nele, mas que fez uma opção que lhe parecia a opção menos pior. Existe muita gente que votou no Lula do mesmo jeito. E um exemplo disso é o próprio dado que você me traz da sua entrevista com alguns candidatos, dizendo que iam fazer um voto de convicção no primeiro turno das eleições, e dizendo: o meu voto de convicção não é na chapa Lula-Alckmin. Então, se essa pessoa se vê na esquerda, se essa pessoa diz, por convicção, eu escolho outra candidatura que não a do presidente Lula, o que ela está falando é, embora as eleições tenham se organizado e a política brasileira tenha se organizado em torno dessas duas candidaturas como principais, eu não vejo nesse que acabou sendo o representante do meu campo político, de fato, uma pessoa que representa os meus interesses. Então, dizer que eles são os únicos não é verdade. Eu acredito, inclusive, que a gente vai ver muita disputa, não só o Lula declara que não vai concorrer a uma reeleição, então a gente vai ver disputa em torno da sucessão do Lula e a gente vai começar a ver disputa também pela liderança dessa direita. Eu, inclusive, já falei que daqui a pouco eu imagino que vai surgir uma tensão aí possível entre o Tarcísio, governador de São Paulo, governador eleito de São Paulo, e o Romeu Zema, de Minas, porque são duas lideranças que se apresentam como lideranças fortes dentro do campo da direita, o Bolsonaro sem cargo público, não sei não se eles vão continuar amigos até 2026. Perfeito. Agora, voltando mais para o seu livro, eu queria saber se esse livro ele conversa, ou se ele também pode ser uma continuação do seu best-seller, o primeiro best-seller que você escreveu, que é o Política para Todos. Ele conversa com Política para Todos, ele complementa o conhecimento nessa área da política, mas eles não são dependentes um do outro, eles são absolutamente independentes. Você pode ler só o Política para Todos
e não ler o Ideologias, e você pode ler o Ideologias sem ter lido Política para Todos. Mas, claro, se você ler os dois, melhor. Perfeito, perfeito. Você acredita, Gabi, que em algum dia vai ser possível fazer com que essas diferentes ideologias, inclusive as quais você citou no seu livro, elas conversem e dialoguem em prol do bem comum? Sim, acho que esse é o espírito da democracia. Só que cada uma com a sua compreensão de qual é o caminho para o bem comum. O importante é a gente não ter uma expectativa de unicidade de pensamento. A gente dizer que essas ideologias devem conversar em torno daquilo que é o bem comum significa a gente partir do pressuposto da divergência e do diálogo permanente. A democracia saudável é um espaço de pluralidade. Uma democracia saudável, ela precisa de divergência, ela precisa de pessoas que pensem diferente, inclusive para que esses pensamentos distintos sirvam como um freio para as ideias uns dos outros, quase como o nosso sistema de freios e contrapesos entre os poderes da República. Então, o que a gente não pode pensar é que a gente fala em conversa no sentido de algum dia a gente encontrar um pensamento único, porque a gente precisa de divergência mesmo, e é de debate constante. Isso é o que faz uma democracia pulsante. Por isso que é absolutamente não democrático a forma de ver o mundo que considera ilegítimo, que considera que não deve ter espaço no debate tudo aquilo que não é absolutamente idêntico a mim. Se eu acho que tudo aquilo que não sou eu não deve ser escutado, se eu acho que tudo aquilo que não se parece comigo não deve ter espaço no debate político, eu preciso refletir, porque essa não é uma visão de democracia. Você me deu um gancho muito bom para falar da próxima pergunta, que é a última, infelizmente. O papo estava ótimo, eu ficaria aqui 2 horas conversando com você, claramente, assim. Mas você falou sobre essa questão da gente não, de muitas pessoas às vezes não considerarem o que é diferente como algo que deve ser parte do debate público. E eu queria, é muito fácil, né, a gente vê hoje no debate que quem é de um lado é comunista, isso sendo colocado numa conotação negativa, né? E se é do outro lado, é necessariamente um reacionário. Uhum. Eu queria saber o quão prejudicial é esses rótulos que a gente coloca em cima das diferentes ideologias, o quanto isso nos prejudica enquanto democracia? Absolutamente prejudicial, porque a gente usa esses rótulos esvaziados apenas para funcionar numa lógica amigo-inimigo. A lógica amigo-inimigo é uma lógica que não é incompatível com a democracia, e é incompatível com esse respeito à pluralidade e o respeito à divergência. Justamente por isso é que eu escrevi esse livro, para que a gente abandone essa tendência de classificar tudo que não é um igual a partir de um rótulo vazio, para que a gente entenda que as macroideologias têm nuances e para que a gente compreenda que é no debate propositivo com pessoas que pensam igual e que pensam diferente que a gente vai conseguir encontrar os melhores caminhos para o Brasil. Perfeito. Gabi, eu queria te agradecer por esse papo, foi muito bom, muito esclarecedor, é sempre bom te ouvir falar. Queria saber se você tem alguma mensagem aí para quem está comprando seu livro nesse momento, qual é a expectativa que essa pessoa pode criar? Ai, que delícia! Eu acho que a expectativa que ela pode criar é uma expectativa de aprimoramento do autoconhecimento, então você vai ter mais clareza sobre as coisas que você acredita, inclusive, você vai conseguir se encontrar melhor na história do pensamento, na história das ideias. E eu gostaria muito que as pessoas depois fossem lá nas minhas redes sociais contar quais são as constatações pós-leitura, sabe? Onde vocês se encontraram mais, o que vocês colocaram mais no prato desse self-service de ideologias, do que vocês se serviram mais, quais são os valores que vocês perceberam mais compatíveis com vocês e quais as incompreensões do mundo que vocês conseguiram solucionar a partir da leitura. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir solucionar muitas incompreensões, porque é um livro... A gente fica... É xodó, né? Tá aqui, ó. A gente escreve e aí a gente fala, poxa, tão bom. E aí a gente conversar sobre o livro. Eu adoro conversar sobre os meus livros. Toda hora eu estou respondendo direct sobre... conversando com as pessoas que leram, porque eu acho muito legal a gente trocar experiências. E eu li e, recomendadíssimo, tá, pessoal? Muito obrigada. Muito bom, muito esclarecedor. Gostaria de te agradecer, primeiramente, pela entrevista, segundo, por ter tido
essa destreza, né? Ter feito esse favor à população de ter escrito esses livros que são tão esclarecedores para todos nós. E gostaria de pedir a todos vocês que vão nos acompanhar mais tarde, que continuem aí no portal UAI, que vocês acompanhem o resto das entrevistas que a gente está fazendo, principalmente as entrevistas com os deputados federais que foram eleitos aí em Minas Gerais. Gabi, muito obrigada. Fundamental, hein? Olha, deixa eu fazer a propaganda aqui desse conteúdo, porque é muito importante. Por favor. No Brasil, a gente tende a focar as nossas atenções no poder executivo, o poder legislativo é importantíssimo. Então, vocês conhecerem melhor os deputados federais eleitos pelo estado de vocês é muito importante como conscientização política. Eu diria que é um dos movimentos mais importantes que a gente precisa fazer aqui no Brasil, porque a gente tem um presidencialismo de coalizão, um presidencialismo que depende muito para colocar em prática o seu projeto da colaboração do Poder Legislativo. Então, acompanhem mesmo esse conteúdo. Que legal que vocês estão fazendo. Eu queria também agradecer o convite para participar, fiquei muito feliz com a nossa conversa e dizer que eu não faço favor nenhum ao escrever esse livro. Favor me fazem as pessoas que me escutam e que, enfim, confiam em mim para trocar essas impressões sobre o mundo. Eu sou muito grata pelo quanto as pessoas confiam na minha comunicação, e é a partir da interação com o meu público, que é um público gentil, que é um público diverso e um público que genuinamente pensa no bem do Brasil, que eu encontro inspiração e força para escrever os meus livros ou para publicar os meus conteúdos em vídeo. Então, a pessoa que tem que agradecer alguma coisa aqui sou eu. Imagina, Gabi, muito obrigada. Quero agradecer a você mais uma vez e um beijo a todos, um abraço. Continue nos acompanhando aí. Tchauzinho. Tchau, gente.